lembrando a você que nós estamos hoje no terceiro, esperamos que o último programa da série O Caminho da Vida, tratando sobre a questão da homofobia. Nós não temos prazer em tratar dessa questão, mas é necessário, dado o momento da nossa nação. E a primeira pergunta que eu quero fazer, à luz das Escrituras, é para o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, a homossexualidade é um desvio de comportamento, uma doença, um vício ou é genético? Há algo que justifique a pessoa dizer, eu nasci assim, pastor Vanderlei? Olha, eu queria ler um texto da Palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que esse texto está nos dizendo? Que nós nascemos pecadores, nós nascemos com inclinações para o pecado. Mas não nascemos com uma opção já pronta para o pecado. Por exemplo, ninguém nasce viciado, ninguém nasce adúltero, ninguém nasce. Nós nascemos com inclinações para o pecado. Deixando assim o pecado tomar conta do nosso coração, nós então nos encaixamos em algumas questões dessas que o pastor Alessandro perguntou. Por exemplo, se nós formos praticando o pecado, isso transforma-se num comportamento. E de um comportamento se transforma num vício. O homossexualismo é um vício. Eu vou praticando, ele se torna um vício na minha vida. Que eu preciso ser liberto disso. Depois nós vamos falar mais sobre a libertação. Mas ninguém nasce homossexual. Isso a Bíblia que diz. A Bíblia diz que nós nascemos pecadores. O homossexualismo é um pecado desenvolvido. Então, é um comportamento? Claro que é um comportamento. É um vício? Também é um vício, que precisa ser liberto por Deus. Mas você não nasceu homossexual, você não nasceu lésbica, você nasceu com inclinações para o pecado. E inclinações para o pecado, ou o pecado em si, a Bíblia tem respostas para isso, para que a gente seja liberto disso. É importante nós falarmos, pastor Vanderlei, que quando nós falamos de desvio de conduta, nós estamos falando de um desvio de conduta aos padrões de Deus. Exatamente. A sociedade até aceita esse nível de conduta, até aceita esse nível de comportamento, e é uma questão social. Acho que se o homossexual se vê bem com a sociedade assim, e quiser manter-se homossexual, não há problema para ele. A grande dificuldade é ele querer que Deus o aceite, ou que a palavra de Deus seja distorcida a esse nível. Então, é um desvio de conduta para manter-se nos padrões de Deus. Eu não estou nem aí para Deus, não me preocupo com Deus. Mantenha-se no seu padrão de vida normalmente, não há nada que o desabone nesse sentido. Agora, se você quiser dizer-se cristão, se você quiser dizer-se servo de Deus, se você quiser casamento, à luz daquilo que a Escritura nos diz, você precisa abandonar essa prática. Particular, né? Exato. Referencial da palavra. Até pode repetir, pastor, não é um referencial? Referencial particular, que o que tem acontecido nos nossos dias, com todo esse momento cultural que a gente vive, que é esse período que os estudiosos chamam de pós-modernidade, é tratar com referenciais particulares. É o meu referencial de verdade, é o meu referencial, é o meu padrão de ética, de moral. Não é isso que nós estamos pregando aqui. Existe um referencial que é absoluto, e esse daqui nós não prescindimos dele. Exatamente. E é importante dizer também que, mesmo que uma pessoa opte pela prática do pecado, ela não vai ser discriminada, nem mesmo pela igreja. Ela vai encontrar, sim, na igreja, pontualmente, uma ou outra manifestação de discriminação, porque dentro da igreja nós também somos falhos. Nós como pastores, nós como cristãos, nós também somos falhos. Então vai haver, mas é algo pontual. Assim como existe discriminação dentro da igreja por qualquer outra prática de pecado, também vai haver uma discriminação pontual e mínima pela prática do homossexualismo. Mas nem mesmo pela igreja o homossexual será discriminado. Ele vai ser apresentado a uma verdade, e a verdade que nós proclamamos, que é a verdade bíblica, que o pastor Alessandro leu agora no início, no bloco anterior. A essa verdade ele vai ser apresentado pela igreja, mas discriminado pela igreja. Inclusive não será nem forçado a acreditar e crer ou não nessa verdade. A questão da discriminação é muito interessante. Todos nós sofremos discriminações.
Nós, como pastores, quantas vezes nós somos discriminados? Não são poucas as vezes que as pessoas acham que todos os pastores são ladrões, que todos os pastores são incultos, né? Que os pastores não estudam, né? É pastor, isso aí é uma cavalgadura, né? E não é. Todos nós aqui temos os nossos títulos de estudo e falamos aqui, não é para nos gabar e nem para buscar glória alguma, de maneira alguma, mas só para dizer que há uma discriminação. Tem pessoas que veem pastor como acéfalos. Tem pessoas que... Pastor não faz nada também, outra ideia. À toa, pastor não faz nada. Então, isso é o quê? É preconceito. A pessoa tem o direito de pensar assim, eu não posso mudar a cabeça dela. O dia que ela vier conversar comigo, que ela andar comigo, ela vai ver como a situação é um pouco diferente daquilo que ela imagina. Pastor, por favor. Eu gostaria de voltar à questão abordada pelo pastor Luiz, quando ele falou dessas pessoas, e nós estamos especificamente tratando do problema do homossexualismo, e nesse caso, por essa razão que nós estamos preconceituando, porque a efervescência do assunto demanda esse nosso debate. Mas eu queria destacar o fato de que o contato da palavra, ele é essencial à transformação. Então, seja homossexual, seja um adulto, seja um bêbado, seja um drogado, seja quem for que vier à igreja, ele será confrontado com o tipo e o estilo de vida que ele está vivendo e exortado a passar por um processo de transformação de vida. Eles vão ser recebidos, vão ser acolhidos, não importa as circunstâncias. Pode ser um bandido, alguém marginalizado na sociedade e tudo mais, mas ele não pode continuar na vida em que ele está vivendo. E nós estamos declarando com todas as letras que o homossexualismo é uma prática reprovável e repreendida na palavra e, portanto, requer transformação de vida. A gente não pode esquecer também que, como nós já falamos aqui, que o homossexualismo é uma escravidão do pecado. Exato. A pessoa que está presa nessa escravidão, ela não vê muita saída para ela. Então, o que a palavra de Deus apresenta? Ela apresenta uma solução para você. Porque você está preso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte espiritual em primeiro lugar e mais tarde a morte física. Então, o pecado é uma escravidão. Todo tipo de pecado é uma escravidão. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Então, as pessoas estão escravizadas, elas chegam escravizadas. Às vezes as pessoas nem sabem como deixar esse pecado, por causa da escravidão do pecado que o diabo até colocou sobre a vida delas, né? Porém, sabe que precisam. Por opção. A escravidão é tão grande que muitos grupos homossexuais, grupos mesmos, instituições homossexuais, quando você vai trabalhar com libertação de outros homossexuais, eles fazem passeata, porque não pode libertar. Peraí, e se a pessoa quer sair? Eu tenho um amigo pessoal, não vou dizer o nome dele, até por uma questão de ética, né? Um menino que nós ajudamos a sair do homossexualismo. Um menino que, quando começou a ir na igreja, outro grupo de homossexuais o cercou, isso eu lembro muito claramente. Estávamos eu e 4 amigos da igreja, ele saindo do culto conosco, outro grupo de homossexuais o cercou, falou: olha, nós queremos pegá-lo para termos relações com vocês. Ele falou: eu não quero isso para a minha vida. Aí o grupo de homossexuais falou assim: mas nós vamos pegá-lo porque você é homossexual. Ele falou: não quero. Aí nós pegamos no braço dele e falamos: você não quer? Ele falou: não quero. Aí os homossexuais olharam para nós, falaram: esse grupo de crentinho que vai te impedir? E meu irmão, vou falar um negócio para você assim. Sabe o que nós fizemos na hora? Você pode até me achar doido. Nós nos interpusemos entre eles, falamos: olha, nós vamos impedi-los. E só existe uma maneira de vocês pegarem esse rapaz, que é passando por cima de nós. E nós estávamos dispostos a qualquer coisa, até mesmo a apanhar, para que aquele rapaz não fosse pego por aquele grupo de homossexuais que não queria deixá-lo receber Jesus. E ele recebeu Jesus, e esse rapaz se converteu, e nós enviamos ele a um congresso, onde ele teve um trabalho com Jesus, e nesse congresso, o grupo homossexual da Bahia se reuniu, porque não queria que o congresso acontecesse. Espera aí, gente. Então, a pessoa tem que ser homossexual. Se ela não quiser ser homossexual, ela não pode. Isso não é discriminação? Isso não é preconceito? Então, a única opção dela é ser como vocês querem que ela seja. É ser como os homossexuais querem que ela seja. Se elas quiserem abrir mão disso, elas não podem. E nós nos interpusemos. E nós oramos ao Senhor. E hoje essa pessoa está transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. Tem a sua vida reprogramada e reordenada. Reprogramada mesmo. Você pode falar lavagem cerebral, é lavagem espiritual.
reprogramada pelo poder do Espírito, trabalhando, dando frutos para a sociedade, para a sua vida, para a sua família, na sua igreja com ministérios. Pessoa que foi transformada pelo poder de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, existe solução. O pastor Vanderlei falou bem claro, isso é um presídio, é uma prisão, é uma cadeia demoníaca que faz com que você não acredite que há solução para isso. Deus tem transformação para a vida de pessoas que querem transformação em Cristo Jesus. Pastor Luiz? Eu queria colocar, além do fato de que eu também conheço pessoas que passaram por situação semelhante, um amigo também pessoal, que buscou ajuda e buscou em uma instituição, em uma organização que tinha esse fim de ajudar os homossexuais a deixar de sê-lo, e essa organização foi processada, e é daqui do Paraná, daqui de Londrina, essa organização foi processada por fazer esse tipo de trabalho, processada por um grupo de homossexuais. Da Bahia, é o Êxodos, aqui exatamente, de Londrina, o Êxodos foi processado pelo grupo homossexual da Bahia. Presta atenção, meu querido, presta atenção nisso. Então, se você quiser deixar de ser homossexual e procurar uma instituição que o ajude, além de eles dizerem que você não pode deixar, a instituição ainda é processada por te ajudar a sair da homossexualidade. Isso é um absurdo. E depois querem dizer que os evangélicos que estão discriminando, me perdoe telespectador, isso é um assinte contra a palavra de Deus e contra a sociedade. Nós precisamos prestar atenção nisso. Pastor Luiz Henrique, se a Bíblia coloca o homossexualismo como pecado, então os homossexuais vão para o inferno? A Bíblia coloca o homossexualismo como pecado, ela coloca a fofoca como pecado, ela coloca a glutonaria como pecado, ela coloca o roubo, o adultério, a mentira, ela coloca uma série de outras práticas como pecado. E o fato de nós eventualmente escorregarmos, eventualmente praticarmos algum tipo de pecado, não nos torna praticantes desse pecado. A palavra de Deus diz que são merecedores da ira de Deus os que tais coisas praticam. Ora, eu, na condição até de professor de educação física, eu preciso fazer esse esclarecimento. Se eu faço uma caminhada uma vez por mês, eu não sou um praticante de caminhada. Se eu faço caminhada 3 vezes por semana, eu posso me dizer que eu sou praticante de caminhada. E com relação ao pecado é semelhante. No momento em que existe uma constância minha no retorno para o pecado, no momento em que eu encontro prazer nesse pecado, no momento em que eu não tento excluir esse pecado da minha vida, no momento em que ele faz parte de mim, isso significa que eu não fui transformado pelo Espírito Santo. Isso significa que eu estou escravo, como falou o pastor Vanderlei. E não só aqui do homossexualismo, mas de todo e qualquer pecado. Se você é fumante, meu amigo, se você é fumante, se você bebe, se você gosta de uma pessoa brigona, se você é avarento, se você sua mulher, trai, seu marido, se você tem problemas, disfunções, desvios na área sexual, desvios quaisquer caráter, que seja, conduta, mentira. Exatamente. Se a sua ética é reprovada e você não se incomoda com isso, o nome disso é impiedade. Porque o ímpio é aquele que cultiva a impiedade no seu coração, e a impiedade é a incapacidade que uma pessoa tem de se doer quando peca. Quando eu peco, o pecado me incomoda, porque eu fui transformado. Eu não estou dizendo que eu não peco, eu estou dizendo que eu não pratico determinados pecados. Eu eventualmente falo uma mentira ou outra, eventualmente posso até soltar um palavrão no momento de raiva, mas isso não é uma prática minha. Se de repente uma circunstância, olha pela minha vida que eu preciso mesmo, de verdade, que eu sou pecador mesmo. Eu peco eventualmente, mas não vivo na prática do pecado, e eu fui transformado. A minha busca é uma luta constante em me entregar para Deus e me colocar na cruz. Então o homossexual chega para mim e fala: mas pastor, isso quer dizer que eu tenho que abandonar o homossexualismo mesmo que eu goste? Ah, mas pastor, vai ser muito pesado. Ué, e não é pesado para mim abandonar os meus pecados? Mas todos os dias, quando eu levanto, eu busco abandonar os meus pecados. Eu gostaria de aproveitar a fala do pastor Luiz e abrir um parênteses que bem encaixa aí, que ele colocou a questão da prática e daquele que vive na condição, como a prática como sendo uma escravidão, e o pecado como quanto sendo um acidente. Acho que a palavra que caberia bem aí seria essa. Todos nascemos já propensos a fazermos aquilo que não queremos, aquilo que desagrada a Deus, né? Sempre ofendemos a santidade de Deus. Essa é a nossa propensão, porque somos seres pecadores por natureza. Contudo,
o Senhor vem, e não nós, mas Ele vem e nos regenera através de Jesus Cristo e nos tira da condição de pecado que estávamos. Nós continuamos sendo pecadores regenerados. Contudo, isso não quer dizer que eu não venha uma situação ou outra cometer um delito ou um pecado contra Deus. Agora, só que o que o pastor está dizendo é exatamente isso, que esse pecado, ele precisa ser encarado como um acidente. E eu não sofro acidente todos os dias. Se eu estou sofrendo acidente todos os dias, evidentemente, então eu sou dublê. O dublê que vive de acidente, que eu saiba, né? Na verdade, nós precisamos compreender, né? A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se o pecado é o seu estilo de vida, presta atenção. Agora eu quero abrir o leque, independente de qual seja o pecado. Se o pecado é seu estilo de vida, o roubo, a mentira, o palavrão, a ética reprovável, colar na escola, vamos ampliar aqui. Se isso é o seu estilo de vida, é porque você está vivendo na prática do pecado. Logo, se você está vivendo na prática do pecado, você ainda não levou isso à cruz de Cristo, você não crucificou, não teve um encontro transformador com Jesus. Logo, todos aqueles que não estão em Jesus estão mortos nos seus delitos e pecados e vão para o inferno, ou melhor, estão no inferno. Cristo vem e nos tira desse inferno. O versículo-chave do programa Caminho da Vida, João 14,6, diz: disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós não estivermos em Cristo Jesus, logo, nós estamos mortos no pecado. E o salário do pecado é a morte. E a morte, na concepção bíblica, é o inferno. É a separação eterna de Deus. Nós precisamos pensar nisso com muito cuidado. Uma pergunta para todos os pastores. Amados, o que está mais vigente hoje nos nossos dias? A homofobia ou a teofobia? O que é mais condenado hoje? Você falar contra homossexuais ou você ter a prática de falar contra a igreja, contra Deus? O que é mais condenado ou o que é mais praticado? O que é mais praticado hoje? O que é mais praticado? Desculpa, pastor. Pode falar, pastor. Quando a gente pesquisa na internet, por exemplo, sobre a igreja, sobre Deus, nós vemos lá milhares de críticas contra Deus, contra a igreja. Você abre um site de um ateu, por exemplo, ele está falando... Agora, nós estamos aqui para defender Deus também. Deus não precisa de defensor, Deus se defende a si próprio. E a palavra também. A palavra também. Mas, hoje, a crítica sobre a igreja e sobre a teologia e sobre Deus é muito grande. Se nós fôssemos entrar com um documento no Congresso, nós teríamos também muito assunto. Mas nós não ligamos para isso, né? Porque falem bem ou falem mal, falem de nós. É uma perspectiva comercial, mas é interessante. Meu amado, a gente vai para um pequeno momento de intervalo comercial. Já nós voltamos com o programa Caminho da Vida. Fique conosco.